Chegamos à final da Copa do Mundo de 2026 e nesse vídeo vamos falar como chegaram à decisão, quais os méritos de Espanha e Argentina e também entender como que vai ser taticamente esse confronto. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para viver as seleções nacionais o ano todo, semana por semana. Já faço o convite, você que está chegando agora, você que conheceu o canal aqui durante a Copa do Mundo, a Copa vai passar, os outros canais todos aí, pelo YouTube, por todas as mídias, vão esquecê-la e a gente vai seguir falando do universo das seleções nacionais, de todas as competições, de tudo que envolve, todo o pós-ciclo dessa Copa do Mundo aqui. Então a gente vai fazer muito conteúdo aqui sobre futebol de seleções. Então peço seu like, peço a sua inscrição e peço que continue conosco após a Copa do Mundo também, certo? Vamos falar então da classificação da Espanha, né? Você já viu muita análise sobre esse jogo, a ideia é tentar entender os méritos e o que isso se aplica à decisão, né? A Espanha, ela conseguiu vencer o duelo de posse de bola com a França, né? E eu acho que o principal ponto desse jogo é o que a gente alertou aqui no nosso pré, né? Que eu imaginava que a Espanha poderia ter vantagem nisso e foi o que para mim decidiu, que foi a questão da França ter dificuldade na marcação. Ah, mas o Dembélé ajudou na marcação, o Barcola ajudou na marcação, o Olise volta, ajuda. Mas, assim, ajudar na marcação é diferente de você ter capacidade de pressionar de forma coordenada e adequada. São coisas diferentes. Muitas vezes no futebol se confunde o jogador ocupar espaço e tentar defender com defende bem. São coisas diferentes. A Espanha tem jogadores de meio para frente que defendem melhor, que te possibilitam um sistema de buscar roubar a bola desde lá do zagueiro do adversário. A França não tem tanto essa capacidade. Ah, contra Marrocos a pressão funcionou? Funcionou. No momento da pressão, esses jogadores vão, atacam, agridem e fazem alguns desarmes legais. Mas no momento que a Espanha está no segundo nível, está lá no ataque, e aí você tem que ter a dobra defensiva dos lados para defender o ataque, aí faltou, né? E aí eu acho que a Espanha foi muito bem, né? O Cucurella de novo, virando esse falso lateral, porque com bola ele é um ponto esquerda, o Baena por dentro, gerando superioridade, e do outro lado a dobradinha Yamal e Pedro Porro, com muita dificuldade ali. O Barcola não estava conseguindo acompanhar, aí o Deschamps tentou colocar o Doué, e em cima do Doué, no erro do Doué, saiu o segundo gol com o Pedro Porro. E o pênalti saiu também desse lado, no lance do Dinheiro no Yamal. Então, nesse lado, a Espanha conseguiu construir a sua vitória, mas foi muito mais do que isso, né? A Espanha tem muita maturidade para enfrentar um adversário difícil. O Rodri foi adquirindo sua melhor forma ao longo aí do finalzinho da temporada do City e na Copa do Mundo, no começo da Copa do Mundo, e hoje o Rodri está bem. O Rodri está aquele Rodri dominante do Manchester City, né? E o Manchester City deixou de ser dominante quando o Rodri deixou de ser esse jogador. Então é um jogador muito especial. Ele bem torna tudo mais difícil para o adversário, né? E aí você tem um Dani Olmo que faz muito bem a sua função e todos os jogadores ali do meio para frente da Espanha que sabem muito bem o que fazem no jogo, né? E assim, é uma vitória que quem acompanha o futebol de seleções, quem acompanha o ciclo, sabia que poderia acontecer, né? Em todas as simulações que a gente fez aqui no canal, eu fiz 3 simulações da Copa do Mundo, nas 3 eu coloquei essa semifinal acontecendo e a Espanha passando. Por quê? Porque a Espanha ela leva vantagem contra a França. No confronto direto, ela leva vantagem e mais uma vez foi isso que aconteceu, certo? Indo para Argentina e Inglaterra, o jogo passa por uma postura decepcionante da Inglaterra, que eu achei que levaria vantagem, porque eu achei, sinceramente, eu achei que seria um jogo onde a Inglaterra teria muitas condições de ganhar, porque eu achei que eles teriam uma estratégia semelhante à da Suíça. Pressão alta, rouba a bola, não deixa a Argentina respirar no jogo e castiga a defesa da Argentina. Desde o começo, a Inglaterra tinha uma postura de medo em campo.
Não sei se vocês repararam, mas assim, eu fiquei reparando nisso o primeiro tempo praticamente todo, né? Quando a Inglaterra subia a pressão, não era uma pressão total, uma pressão com tudo. A Inglaterra subia a pressão sempre com um ou dois homens a menos. E aí a Argentina tinha sempre sobra e conseguia sair tocando da pressão, superar a primeira linha de pressão com tranquilidade. Por quê? Porque faltou o ataque. Quando você vai fazer uma marcação alta para roubar a bola do adversário, você está correndo risco. Então você tem que subir os homens. Eu não sei se é o Rice não estar 100% ou se foi uma questão do Anderson ser amarelado cedo, né? Que aí é uma questão que, assim, é impressionante como a arbitragem deixa o jogador argentino descer o cacete e não dá cartão, né? Aí na primeira falta para cartão, o da Inglaterra tomou. E aí o Anderson, primeiro volante combativo, tomou amarelo cedo, deixou a Inglaterra com medo de agredir, né? Pode ter sido tudo isso. Mas a Inglaterra ela ficou com medo de pressionar, de tentar roubar essa bola, e aí a Argentina tocou bola com tranquilidade. E a Argentina foi começando a se sentir confortável no jogo. A Inglaterra acha um gol no momento em que o jogo estava equilibrado, né? Até o gol da Inglaterra. Mas a Inglaterra não estava criando tanto, mas o Harry Kane, num momento que ele teve liberdade, ele deu um lançamento perfeito para o Morgan Rogers, que encontrou o Gordon, né? Ali era a hora que eu achei que a Inglaterra ia se portar bem no jogo. Podia entrar um Bukayo Saka, segurar a bola, a Inglaterra começar a fazer a Argentina errar, induzir a Argentina a erros, mas como já foi amplamente debatido por aí, a Inglaterra adotou uma postura muito cedo de covardia e deu à Argentina o que ela mais gosta, né? O conforto com posse de bola. E a Argentina conseguiu criar e chegar no gol. E aí é um time grande, né? Essa Argentina, essa geração é acostumada a vencer, acostumada a virar jogos, acostumada a ir atrás de resultados. Você deu o conforto, deu a bola, aí você deu tudo que eles querem, né? É uma postura muito decepcionante da Inglaterra, que a gente vai falar em vídeos mais à frente, tentar entender essa questão do Tuchel, mas aí isso fica para outro dia, né? Mas a Argentina jogou como foi a melhor partida da seleção argentina nesse mata-mata da Copa. Acho que é a única que dá para a gente colocar como uma boa partida, porque as outras três foram terríveis. A Argentina poderia ter caído nos 3 confrontos anteriores, né? Porque jogou muito mal. Nesse jogou um pouco melhor, principalmente depois que tomou o gol. E acho que a Argentina ela teve um mérito, além de buscar o resultado com vontade, com bravura, também teve o mérito de dividir todas as bolas, de tirar o espaço. A Inglaterra não tinha conforto quando tinha posse. A Argentina chegava duro, tirou o espaço dos jogadores ingleses e isso dificultou a Inglaterra de trabalhar no campo de ataque com posse, né? Agora a gente vai para a final aqui. Vamos tentar entender os prováveis times dessa final, se a gente pode ter mudanças ou não. Aqui a gente tem a Espanha. Acho que a defesa da Espanha não tem mudanças. O meio de campo pode ter o Pedri, mas eu acho muito difícil. Eu acho que Pedri e Merino seguem no banco como opções para o segundo tempo. O Fabian Ruiz é um jogador que dá um controle melhor. É um jogador que, além de ter uma casca bacana e bicampeão europeu, é um jogador que dá um conforto melhor com posse e também pisa melhor na área que o Pedri, né? Ele não tem a genialidade do Pedri para fazer passes espetaculares e tal, mas ele tem aí um controle interessante. Acho que é um jogador que combina mais com esse estilo de jogo. O Rodri é a principal peça, né? O cara que dita o ritmo, o Dani Olmo. Será que o Nico Williams tem condição de começar? E se tiver, será que ele abre mão do Alex Baena? Eu duvido. Eu acho que ele vai com esse time aqui, todinho, para a final, porque o Alex Baena te dá um jogador a mais no meio, né? Se você der o Nico Williams, você mata a sua estrutura tática atual de jogar o Cucurella lá na ponta, porque aí o Nico Williams vai bater com ele ali. O Nico Williams eu acho que é uma opção melhor para segundo tempo, seja para contra-ataque ou seja para buscar um resultado. O Baena vem por dentro, te gera um homem a mais no meio para dificultar aí a marcação argentina, né? O Oyarzabal foi também mais um meia.
é um jogador que voltou muito nesse jogo, teve um posicionamento médio praticamente de um meia. Então a Espanha vai povoar muito esse meio para ir ou roubando bola ou então para ir controlando com posse, o que é terrível para a Argentina, né? Aqui a gente olhando para a Argentina, é difícil mexer no time também, na defesa. Acho que a defesa vai ser essa mesmo, né? Com o Romero e Martins jogando bem, os laterais. Acho difícil ter mudança aqui. No meio-campo, a dúvida é se o Depou volta no lugar do Giuliano Simeone. Eu tenho dúvidas quanto a isso, porque assim, o Depou não está 100% fisicamente, né? E o Giuliano Simeone é esse cara que pode correr atrás do Cucurella. Você vai colocar o Depou, que não está tão bem fisicamente, para correr atrás do Cucurella? Não me parece muito inteligente. Então vamos ver qual que vai ser o estilo de jogo da Argentina para esse jogo, se o Julián Álvares vai fazer uma função mais pelo lado do campo mais uma vez, né? E vai ser muito interessante ver como o Messi vai se portar no jogo. O Messi vai tentar cair mais do lado do Cucurella. É muito difícil para ele cair na ponta direita com a Copa que o Cucurella está fazendo, especialmente defensivamente, né? Cucurella é o melhor lateral esquerdo da Copa disparadamente até aqui, jogando muito sem bola e com bola, né? Pelo meio, ele vai ter Rodri e Fabian Ruiz pela frente. Então é um encaixe muito difícil para o Messi nesse jogo. A Argentina, para mim, ela precisa dar um jeito de ter fases com a bola, de ter posses longas, porque assim, não é um time tão rápido, então é um time que a Espanha consegue conter correndo para trás. A Argentina precisa tentar neutralizar a Espanha, não deixar a Espanha ter muitas posses longas, tentar competir por essa bola e buscar aí situações de gol confortáveis, especialmente bola parada. Eu acho que é um jogo muito perigoso para a Argentina jogar na linha baixa, né? Porque a Argentina ela é confortável tendo a posse. Ela se defendendo não é tão confortável assim. Ela vai tentar roubar a bola, vai tentar dividir, tirar o espaço dos jogadores, igual ela fez contra a Inglaterra. Mas a Espanha tem mais know-how para sair dessas situações, né? E a partir do momento que você abaixar a linha, tendo o Lamine Yamal, tendo o Daniel, o Fabian Ruiz, as infiltrações que a Espanha tem, a chance da Espanha encontrar o gol é grande. Então, assim, a Espanha tem favoritismo para essa final, né? E a Argentina, ela tem condições de competir, sim, mas ela vai ter que encontrar maneiras de impedir que essa posse de bola se propague, que a Espanha vá a empurrando para trás. Ela precisa ter essa competição pela bola. Esse é o desafio da Argentina. Vamos ver como é que eles vão competir com isso nessa decisão. Lembrando que vai estar calor, né? Eu acho que a questão física pesa mais para a Argentina, que está vindo aí de duelos muito pesados em todas as fases. A Espanha teve um desgaste um pouco menor, apesar de ter viajado para caramba né, nesses jogos todos da Copa. A Espanha foi uma das seleções que mais viajou nessa Copa do Mundo, mas é um time que, para esse jogo no calor, esse jogo que vai ter bastante sol, é uma seleção que consegue ditar o ritmo bem, com tranquilidade, com a posse de bola. A Argentina também consegue, o problema é tomar a bola da Espanha para fazer isso, né? A Espanha tem mais. Geralmente é aquela velha máxima, né? Um jogo de futebol é aquele jogo que tem uma bola só, e geralmente quando a Espanha está jogando, a bola é dela. Então, essa é a grande dificuldade. Pensando em nomes para disputar aí o jogo numa parte final, entrando no segundo tempo, entrando numa eventual prorrogação. Quem que cada time tem para tirar do banco para essa final, né? A Argentina tem o Lautaro, que é uma opção. Aí tem o Depou, o Giuliano Simeone, tem o Thiago Almada e tem Nico Gonçalves. Eu vejo essas as principais opções. Eu acho uma pena que o Scaloni não tenha dado minutagem nessa Copa para o Nico Paz. Eu acho que o Nico Paz poderia ter maturidade para ser uma peça, né? Só que ele preferiu deixar o menino no banco depois da temporada brilhante que ele fez. Eu acho que isso é um erro e que pode fazer falta. Pode fazer falta você ter um jogador como o Nico Paz para um segundo tempo. Mas agora eu acho meio tarde para pensar em contar com ele, né? Ele devia ter ganhado casca e maturidade ao longo do jogo. Do lado da Espanha, eu já citei o Nico Williams, o Ferran Torres, é um cara que certamente deve entrar nessa final, o Mikel Merino e o Pedri, aí os principais nomes. Acho que a gente tem aí 4 nomes de cada lado
que são os nomes que podem fazer aí a diferença nesse jogo, tá? Fosse para apostar num campeão, eu acredito que a Espanha vence, mas eu quero ver o quanto que a Argentina vai conseguir dificultar. Se a Argentina conseguir dificultar muito a Espanha a ponto de competir pelo resultado, ela está na briga para ganhar. Se a Espanha conseguir se impor, pode ser que ela consiga abrir uma vantagem nessa final, certo, gente? Essa é a minha opinião, a minha análise sobre essa final. Quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acham que vai dar? Vai dar Argentina ou vai dar Espanha? Aqui é a Espanha e aqui é a Argentina, aqui no nosso mapa, que vão jogar lá em Nova York essa final da Copa do Mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.